Galera, e agora? O bicho pega. Sexta-feira explosiva e uma bomba que abalou os corredores do Supremo Tribunal Federal. Uma notícia tão quente que pegou todo mundo de surpresa e tá dando o que falar no Brasil inteiro. Você vai entender tudo o que aconteceu agora, mas deixa um like, se inscreve aqui no canal JV Notícia e vamos para a notícia. Os Estados Unidos podem mudar o jogo com uma ameaça crível de intervenção. Pode ser direta ou pode ser por meio de CIA, essas coisas aí, né? Agora, é a única alternativa de derrubar o regime do Maduro. O regime do Maduro, assim como o do Assad e todos esses tiranos, dos ayatollahs no Irã, nenhum regime desses, totalitário, ditatorial, sai de forma voluntária do poder ou porque perdeu a eleição. E na sexta-feira, Lula vai fazer uma reunião com integrantes do governo para tratar da decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos nas plataformas Facebook e Instagram controladas pela empresa. Mais cedo, durante uma visita à galeria dos ex-presidentes no térreo do Palácio do Planalto, Lula falou sobre o assunto com jornalistas e aproveitou para direcionar críticas ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Ao defender a censura das redes sociais, o presidente errou a pronúncia da palavra cidadão 2 vezes. Vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Obrigado. Foi um em seguida do outro aí, não teve nenhum respiro. Mas deixa eu trazer aqui, antes da gente abrir para os comentários, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia ameaçado retirar as redes sociais do Brasil. No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. O Consta, eu quero começar com você, quero te ouvir, porque desde a declaração do Mark Zuckerberg, no começo da semana, que o consórcio governo-STF está em polvorosa aí com essa decisão do Zuckerberg de abandonar, encerrar as agências de checagem e partir para uma outra estratégia mais parecida com a Rede X. Eu quero te ouvir, primeiro, inclusive a repercussão aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil está chacoalhando bastante. É algo da maior importância, sim. É uma das grandes plataformas, né? A Meta controla os Threads, o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook. E ele migrou para a direção do Elon Musk, né? O Jeff Bezos também, da Amazon, já vem sinalizando uma aproximação maior com o governo do Trump. Só falta realmente a Alphabet, dona da Google e do YouTube. Tomara que entendam também que a defesa da liberdade veio para ficar com o Trump no poder. E óbvio que isso está colocando em polvorosa todos aqueles que defendem a censura. Veja o tom de voz do Alexandre de Moraes, né, ameaçando quem não cumprir a legislação brasileira. Bom, seria tão bom se ele e o STF cumprissem, né, e defendessem a Constituição do Brasil. Eles são os primeiros a rasgá-la. O Lula, né, que a parte menos problemática foi o ataque à língua, com os cidadãos 2 vezes repetidos ali, talvez para fazer as pazes com a Janja, que não gostou da fala dele sobre amante, né? Ele deve ter demonstrado solidariedade aos cidadãos da Janja. Essa foi a melhor parte, o ataque à forma, porque o conteúdo é pior ainda, né? Soberania nacional, o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma empresa privada, uma plataforma, disse o óbvio. Os checadores de fatos estão com um viés ideológico muito claro e estão atrapalhando mais do que ajudando. Eu vou acabar com isso. E isso colocou em polvorosa aqueles que defendem a censura. Ninguém defende censura para combater desinformação e discurso de ódio. Eu sei que a turma daquela emissora lá fica repetindo essa ladainha porque eles querem realmente censurar a concorrência.
As redes sociais representam uma concorrência a esses veículos de comunicação da velha imprensa. Mas todos que defendem a censura o fazem porque estão preocupados com a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, o mesmo Alexandre de Moraes já elogiou a Meta por ser a empresa que mais trabalhava em conjunto com as autoridades para retirar conteúdo problemático. Será que o Zuckerberg vai agora trazer à tona os arquivos da Meta, como aconteceu com os arquivos do Twitter? Ali ficou muito claro que as autoridades, inclusive figuras ligadas ao Alexandre de Moraes, cometeram crimes. É isso que eles querem esconder. Passamos das 80 mil telas nessa quinta-feira. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu aproveitar, já que trouxemos aqui o vídeo do presidente Lula, para juntar aí os assuntos, recordar aqui para nossa audiência um vídeo da primeira-dama Janja da Silva no Central Park, em Nova York, tentando falar inglês. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival! Pelo menos a legenda corrigiu ali o escorregão, né, Silvio? Eu acho que quando você tem problema demais com plural, com determinada palavra, não fala, né? O Lula ainda errou uma vez, é aquela coisa, pisa e se lambuza, né? Porque ele falou uma vez, e depois ele repete, chega, não fala. Não consegue falar, não fala. Troca de palavra. Tem sinônimo para isso, dá para construir a frase de uma forma diferente. Mas olha, vamos lá, eu queria trazer aqui só uma reflexão. O Rodrigo Constantino, por exemplo, falou assim, olha, alguns profissionais daquela emissora lá, ou do grupo lá, eu não tenho problema em dizer que nós estamos falando da Rede Globo e especialmente dos comentaristas da Globo News, mas eu digo a Rede Globo, porque hoje o editorial do jornal O Globo é intitulado da seguinte forma: Declaração de Mark Zuckerberg merece repúdio. Se aplicados no Brasil, fim da checagem de fatos e redução de filtros serão alvo da justiça. Muito bem, Alexandre de Moraes. Faltou o final que eu acabei de dizer aqui. É o jornal do regime, é como eles pensam, eles se alinham ao que diz Alexandre de Moraes, para quem o céu é o limite. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: olha o que eu fiz lá com o X-Twitter, com o Elon Musk no passado. Eu vou fazer também com você, Mark Zuckerberg, independentemente de quem é que vocês sejam. Eu vou deixar o Brasil, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, sem Twitter, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. Vamos transformar o Brasil numa ilha. Vamos seguir alguns modelos pelo mundo, como a China, como a Rússia, como a Venezuela, como o Turcomequistão e por aí vai. Vamos achar a Cuba, vamos achar alguns exemplos, a Coreia. É mais ou menos esse o recado do ministro Alexandre de Moraes. E o Lula é capaz de dizer ainda num endosso a quem ele chama de Xandão numa cerimônia. Não estou exagerando, ele fez isso no dia 8 de janeiro. Mais de uma vez também, porque ele anda com essa mania de repetir as falas, repetir a frase mais de uma vez. Vamos lá. O que é que vai acontecer? É capaz de ele dizer assim, vamos criar o nosso próprio WhatsApp. Ele já criou uma agência espacial, já disse que vai lançar foguete, talvez vai decolar, não sei, do Piauí, de Minas Gerais, Mato Grosso, não sabemos ainda. Mas talvez ele tenha um próprio WhatsApp, o WhatsApp brasileiro. O Instagram brasileiro, você quer seguir determinado figura pública no planeta, no esporte, na cultura, quer acompanhar o que acontece no mundo? Não. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo que se tudo não for exatamente do jeito que o Supremo Tribunal Federal quer, não será. Não será. É assim que vai funcionar no Brasil a partir de dado momento em 2025. Ora bolas, será que não custa olhar pouco para colocar o pescoço para fora da bolha? E, por exemplo, será que não dá para não ler o editorial do Globo e ler o editorial do Estadão, que diz assim, dono da Meta se alinha a Trump ao derrubar a checagem profissional de postagens nas suas redes, mas o fato é que a mediação excessiva é ruim para a democracia. Pronto, estou falando do Estadão.
Não estou falando de nenhum outro veículo que pode ser chamado de bolsonarista, de direita. Não, posso falar da Folha também. Posso falar da Gazeta do Povo. Será que não está claro para eles que eles estão dentro de uma bolha? Que eles estão apartados do que a sociedade pensa? Saiam à rua, pisem na calçada e perguntem para alguém: amanhã eu vou tirar o Instagram do ar. E a pessoa pode te responder: mas eu vivo do Instagram. Não por um consumo, por um hábito, por um vício. Não, porque eu vendo alguma coisa no Instagram. Eu vendo comida. Eu vendo roupa. Eu tenho meu negócio que funciona por causa do Instagram. Meu estabelecimento comercial funciona por causa do WhatsApp. Sem o WhatsApp eu não consigo trabalhar. Aliás, os profissionais desta emissora, deste jornal, que endossam sem questionar tudo o que sai da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, que hoje é um consórcio, esses profissionais se gabam com o celular à mão de dizer que estão conversando no WhatsApp com ministros. Com o que eles vão conversar a partir de agora? Qual será o aplicativo que eles vão adotar amanhã? Porque vai ser banido do Brasil. Eles estão produzindo um mal para a sociedade brasileira. É hora de colocar um freio nessa censura absurda. E finalizo, Paula, lendo aqui só 3 pontos do que Mark Zuckerberg disse nesse vídeo. 1. Governos e mídia pressionam para censurar mais e mais, e muito disso é claramente político. Qual é a mentira aqui? Qual é a mentira? 2. As eleições recentes, ele está falando dos Estados Unidos, são um ponto de virada cultural para que voltemos a priorizar a livre expressão. Liberdade nos Estados Unidos é um valor inegociável, é uma emenda constitucional. E 3. As agências de checagem têm sido politicamente tendenciosas. Alguém tem dúvida disso? E finaliza Mr. Zuckerberg. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. Ele está falando do Supremo Tribunal Federal. Carlos Cauti, quem passasse para ver essa tarja que está aqui, ó, Moraes ameaça barrar Instagram e Facebook no Brasil alguns meses atrás, poderia até chamar, imagina, isso não vai acontecer. Vamos lembrar que alguns meses atrás, Alexandre de Moraes barrou o X no Brasil. Ficamos mais de 40 dias, mais de 22 milhões de usuários sem a rede X no Brasil. E agora ele vem, mais uma vez, ameaçar que pode barrar diante dessa nova estratégia do Mark Zuckerberg. Agora, só para esclarecer para quem nos acompanha, Cauti, não há na legislação brasileira, na lei brasileira, algo que obrigue as plataformas digitais a contratarem agências de checagem, certo? Não, mas não existe nem na legislação americana. E aí eu queria te ouvir se na União Europeia, com a legislação, tem alguma determinação nesse sentido, para elas operarem na União Europeia. Não existe nada disso. O Digital Services Act, que é a lei europeia que regula as redes sociais, na verdade não é que regula as redes sociais, é uma lei que, vamos dizer assim, evita a excessiva concentração de posição dominante de mercado da propaganda. Mas não tem nada a ver de checadores de mercado, luta contra as fake, não tem nada disso. Não tem no Digital Services Act nenhuma obrigação para as plataformas terem checadores ou retirarem das plataformas, das suas redes, notícias que desagradam, muito menos retirar a necessidade de uma ordem judicial. Não existe isso na União Europeia, até porque as constituições dos países membros e os próprios tratados europeus impediriam uma lei liberticida como essa, né, como, na verdade, o nosso Supremo e o nosso presidente gostariam, né? Não existe nenhum lugar do mundo que uma rede social tenha que retirar um conteúdo que possa ser verdadeiro ou falso, agradável ou desagradável, sem uma ordem judicial explícita, até porque existe o contraditório. Aquela informação pode ser verídica, pode não ser verídica, precisa de um terceiro que decida isso. Não pode ser simplesmente a notificação, tira do ar e acabou, porque isso chama, muito claramente, em bom português, censura. Quando alguém não quer que uma informação seja divulgada e quer que essa informação seja retirada apenas com um pedido, isso é censura. Os militares faziam isso durante a ditadura, quando não gostavam de uma notícia publicada no jornal, mandavam retirar. Isso é censura. Não existe isso na União Europeia, não existe isso nos Estados Unidos e não existe nem na Constituição brasileira. Agora, se Moraes mandar retirar do ar, mandar barrar o Instagram, Facebook e WhatsApp, seria ótimo, excelente para o Brasil e para o mundo. Porque, primeiramente, milhões de brasileiros, muito mais do que os brasileiros que usam o Twitter, sentiriam na pele o que significa o
o arbítrio, a censura e os excessos do STF que ficam, infelizmente, ainda muitas vezes limitados nos debates acadêmicos ou jornalísticos, que muita gente não tem acesso, não se interessa. Poucas pessoas se interessam ou entendem o que significa um abuso do Supremo, um atropelamento da Constituição, a cobrança de impostos retroativos, a falta de devido processo legal para os presos do 8 de janeiro. Mas todo mundo entenderia se o WhatsApp não funcionasse mais amanhã. E aí alguém se perguntaria, e aí? O STF está exagerando. E muita gente começaria a se posicionar em oposição ao STF caso o WhatsApp fosse suspenso. Até porque muitas pessoas quebrariam sem o WhatsApp o dia seguinte, né? Especialmente as camadas mais baixas da população, a população mais humilde, que precisa do WhatsApp para vender o seu produto e que muitas vezes votou no atual governo, né? Mas além disso, seria ótimo se o Moraes fizesse isso, porque aí o governo americano seria obrigado a responder. Porque suspender o X em um governo democrata, do Joe Biden, que já está gaga, etc., é uma coisa. Suspender o Facebook, o Instagram e o WhatsApp juntos no governo de Donald Trump, aí, o Departamento de Estado vai responder. E seria ótimo ver o começo dessa briga, assim, no começo do mandato de Donald Trump, onde as almas estão ainda mais acirradas, o Departamento de Estado americano abriu uma investigação sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre violações de direitos humanos, como, por exemplo, a liberdade de expressão no Brasil, aplicar sanções contra, por exemplo, os responsáveis dessa censura. Então seria ótimo se tudo isso acontecesse, porque os brasileiros acordariam de vez e o mundo também acordaria de vez sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. Bom, e nessa mesma visita que o presidente Lula fez à galeria de ex-presidentes no Palácio do Planalto, Lula deu uma bronca num auxiliar. O petista sugeriu mudanças nas informações sobre os governos que estão expostas no local. E aí, segundo o presidente, eventos como o impeachment de Dilma Rousseff, que ele considera um golpe, devem estar visíveis para os visitantes. Na ocasião, ele também criticou a eleição de Jair Bolsonaro, alegando ter sido baseada em mentiras. O que eu quero é que conta a história, tá? Conta a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, depois foi o impeachment, tá? Por um golpe. Depois essa aqui não foi eleita, essa aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma, tá? Depois essa aqui foi eleita em função das mentiras. Isso tem que contar. Consta, quero te ouvir, mas antes deixa eu registrar aqui que nesta quinta-feira, 9 de janeiro, mais de 90 mil telas, 91 mil telas acompanhando Sem Filtro, além, claro, também de quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil. Vou aproveitar e pedir um like e uma curtida para você que está nos acompanhando. E vamos falar então para essas mais de 90 mil pessoas, né, que o Lula é uma figura um tanto contraditória. Ele diz que foi um golpe a saída, o impeachment de Dilma Rousseff, mas o seu ministro da Justiça era o então ministro do Supremo que chancelou o golpe. Veja que coisa estranha, ele bota golpistas em cargos-chave do seu governo, né? Tudo bem que o Lewandowski, na época, fez uma malandragem ali, né? Ele chancelou o impeachment, mas rasgou a Constituição ao meio e tirou o artigo 52, que tornaria a Dilma inelegível. É óbvio que tudo isso é uma narrativa furada, né? Ninguém acredita que houve um golpe contra Dilma. O Lula é o verdadeiro golpista nessa história, não há mais o que dizer. E aí, Silvio, rapidamente, embaixo da foto do presidente Lula, o que deveria constar? Acho que o jurídico não recomenda que eu faça esse comentário. Galera, não se esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma bomba como essa. Aqui você está sempre por dentro de tudo que importa. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá!